Olá, hoje a gente vai mergulhar num bate-papo super importante baseado numa newsletter da Controller e Oráculos, que, olha, tá dando o que falar. O tema? CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Parece um nome técnico, meio chato, né? Mas na prática pode ser a maior virada de chave para o mercado imobiliário dos últimos anos, e a gente vai entender direitinho o porquê. Para começar, vamos direto ao ponto. Imagina só a cena. Dá tudo certo para fechar uma venda grande. Contratos na mesa, tudo assinado. O cliente vai lá, faz o pagamento e nada. O dinheiro simplesmente volta. A transação é rejeitada na hora. Parece coisa de filme, mas a newsletter provoca a gente com essa possibilidade que é muito real. O que poderia causar uma coisa dessas? A resposta para essa pergunta cabe em 3 letras: CIB. E a newsletter define isso de um jeito que eu achei genial: é o CPF do imóvel. Pensa bem, do mesmo jeito que ninguém consegue abrir uma conta no banco ou fazer um empréstimo sem um CPF válido, em muito breve, nenhum imóvel vai poder ser vendido sem um CIB validado, um CIB certinho. Ele é esse código único que promete botar ordem na bagunça de dados imobiliários que a gente tem hoje no Brasil. Certo, mas como é que esse tal CPF do imóvel tem o poder de literalmente congelar uma transação financeira? Vamos entender agora, nesta primeira parte, o mecanismo por trás desse bloqueio. O mecanismo por trás disso tudo tem nome: Split Payment, ou pagamento dividido. Isso é uma consequência direta da reforma tributária. A ideia é até que simples. Quando uma venda acontece, o imposto devido, o IBS, já é separado e enviado na hora, automaticamente para a prefeitura certa. Tudo no momento do pagamento. E é aí que mora o perigo. O processo de falha, como a gente está vendo aqui, é muito simples. No passo 1, o cliente paga. Imediatamente, no passo 2, o sistema do banco precisa saber para qual prefeitura ele manda o imposto. E como ele descobre isso? Consultando o CIB do imóvel. Se o CIB volta com o status de pendente, o sistema simplesmente trava. Ele não sabe para onde mandar o dinheiro do imposto. E aí, passo 4, a transação inteira é rejeitada. Simples assim. E isso nos leva a um risco muito, mas muito concreto. A newsletter da Controller e Oráculos é bem direta, quase alarmante nessa citação. A gente não está falando de um atraso no pagamento, de uma burocraciazinha. Estamos falando de uma rejeição completa. O dinheiro bate na conta e volta. O negócio, na prática, não acontece. Ok, isso nos leva à raiz do problema. Se o CIB é tão poderoso, de onde ele vem? E principalmente, por que tantos imóveis correm o risco de ter um CIB pendente? A resposta está no que a newsletter chama de forma muito apropriada de malha fina imobiliária. Vamos entender isso agora na seção 2. A ideia da Receita Federal, para simplificar, é gerar os CIBs de forma automática. E para fazer isso, o sistema vai cruzar informações de 2 fontes gigantescas de dados. De um lado, o Sinter, que tem os dados de todos os cartórios de imóveis do país. Do outro lado, as bases de dados de IPTU de todas as prefeituras. E é exatamente nesse cruzamento que o problema nasce. Se os dados não forem o espelho perfeito um do outro, o sistema automatizado já cria o CIB com o status de pendente. A newsletter traz exemplos clássicos que a gente vê aqui no slide. A área no cartório é uma, no IPTU é outra. O dono na matrícula é a incorporadora, mas o IPTU ainda está no nome do antigo dono do terreno. Ou o nome da rua mudou, mas só atualizaram em um dos cadastros. Qualquer uma dessas pequenas divergências já é suficiente para travar o sistema. Ok, o cenário de risco está bem claro, mas a newsletter também mostra uma luz no fim do túnel, o caminho para a solução. A boa notícia é que ainda dá tempo de agir. Então vamos virar a chave da ameaça para a oportunidade aqui na seção 3 e falar sobre o que seria a grande limpeza preventiva. O ponto central aqui é a prevenção. É agir antes que a regra entre em vigor e as vendas comecem a pipocar de volta. A newsletter propõe um roteiro muito claro de saneamento de dados, dividido em 3 fases, como a gente pode ver. Primeiro, uma auditoria de todos os documentos. Segundo, um cuidado especial com imóveis rurais. E terceiro, um ponto de atenção enorme para os novos empreendimentos. É um projeto preventivo que se tornou o essencial. A primeira fase é a mais crítica de todas, uma verdadeira auditoria, ativo por ativo. O trabalho é simples na teoria, mas vital: pegar a matrícula atualizada do imóvel e o espelho do IPTU e colocar um do lado do outro. É preciso comparar no mínimo 4 pontos: área total e construída, nome do proprietário e endereço. Se qualquer coisinha não bater, o processo para corrigir tem que começar para ontem, seja na prefeitura ou no cartório. Agora um alerta que é crucial para as incorporadoras. Um prédio novo começa com o que a gente pode chamar de CIB-mãe, que é o do terreno. Depois que sai o habite, o sistema gera os CIBs filhos, um para cada apartamento, para cada unidade. Qual é o perigo aqui? Se tiver um único erro no CIB do terreno, no CIB-mãe,
Todos os apartamentos já nascem com o CIB bloqueado. Isso pode paralisar os repasses de financiamento e as vendas do empreendimento inteiro. Pense no tamanho do problema. Bom, somando tudo isso, a gente chega a uma conclusão. Estamos diante de uma mudança fundamental no mercado. Uma nova forma de operar que a gente pode resumir aqui na nossa última sessão, a nova realidade. E aqui está, talvez, a mensagem mais forte de toda essa análise. Aquele velho hábito, aquele costume do mercado de deixa pra lá, a gente regulariza o documento só na hora da venda. Então, acabou. Esse costume agora virou um risco financeiro gigantesco. A prevenção não é mais uma opção, ela passou a ser a única estratégia inteligente. E o conceito central que define essa nova era é resumido nesta frase potentíssima da newsletter: dados são liquidez. O que isso quer dizer? Quer dizer que ter os dados de um imóvel corretos e alinhados é tão importante quanto ter a escritura em si. O imóvel com dados inconsistentes é, na prática, um ativo congelado, um ativo sem liquidez, porque ele simplesmente não vai poder ser vendido no novo sistema financeiro. E para fechar, fica a pergunta que a newsletter deixa no ar e que todo mundo do setor precisa se fazer agora mesmo. Existe a certeza de que os dados do cartório batem 100% com os da prefeitura para todos os imóveis do portfólio? Porque, como a gente viu, uma pequena falha de cadastro, um pequeno detalhe pode desbloquear uma venda milionária. A hora de começar essa limpeza de dados antes que o sistema mude para sempre é agora.